Olá, amigos, bem-vindos ao nosso estudo de hoje com Emmanuel e Kardec. Nós chegamos ao capítulo 13, que o título é Desistir. Você se diz pobre, você se diz desorientado, você se diz impedido de praticar o bem, inicia Emmanuel. No entanto, muitos milionários dariam fortunas para terem a sua fé. Legiões de companheiros cegos de nascença ou que perderam a visão física ao longo da vida dariam tudo por uma migalha da sua visão. Multidões de pessoas doentes, presas à cama, às doenças, às dores, fariam de tudo para poderem andar como você anda. E assim segue o benfeitor, nos lembrando de cada uma das nossas possibilidades de ação no bem, de prática da caridade, ainda que tenhamos as nossas limitações, ainda que estejamos numa posição que apresenta essa ou aquela dificuldade. E a pergunta que Emmanuel nos faz nesse capítulo é: por quem és? Não lavres certidão de incapacidade contra ti mesmo. Emmanuel afirma. E eu pergunto, que certidão ou certidões de incapacidade no bem você tem se dado indevidamente? Onde quer que nós estejamos, onde quer que a providência divina tenha nos plantado, ou mesmo quando a gente sai um pouquinho aí do nosso caminho inicial, do nosso planejamento ideal, vamos dizer assim, para onde quer que a gente vá, a gente tem sempre oportunidade de auxiliar. A gente tem sempre ao nosso alcance a força necessária para praticarmos o bem. Às vezes, nós praticamos a caridade de mostrar aos companheiros em volta de nós como suportar uma provação muito difícil sem a revolta. Essa pergunta sempre me lembra pessoas que encarnam em situações extremas, ou por um acidente, ou uma doença degenerativa, e passam a viver anos e anos sobre uma cama. Às vezes não falam, não escutam, não conseguem sequer se alimentar sozinhos. Quantos casos há desses, né, de pessoas que um familiar ou um grupo familiar passa anos e anos cuidando daquela pessoa e ela não consegue interagir no mundo de forma mais ativa, né? Andar, falar, decidir, escolher. A pessoa não tem nenhuma decisão desse porte, né? Ou tem uma alienação mental muito grave em que ela não consiga se expressar, né? Como essa pessoa também pode fazer o bem? Pode o tempo inteiro, nos mostrando pelo seu exemplo de superação da dor que é possível resgatarmos, é possível expurgarmos todos os nossos desencontros, os nossos desacertos internos e nos purificarmos, ajudando também ao outro que às vezes não tem nenhum problema tão difícil e fica reclamando da vida ou fica desgostoso de viver por um motivo que para ele é importante, mas não é incapacitante.
Essa semana eu vi nas redes sociais uma jovem que acabou ficando viralizada, como se diz. Ela sofreu alguma doença que eu não vou saber dizer exatamente o que foi, mas foi algo grave, foi internada, teve parada cardíaca, e no processo todo de UTI, de coma, ela acabou perdendo as extremidades do corpo. Ela perdeu as mãos, ela perdeu as pernas até a altura, as duas pernas até a altura do joelho, acho que um braço, enfim, ela perdeu as extremidades dela. É uma menina muito jovem, com uma vida inteira pela frente. E ela conseguiu se reinventar. Colocou lá as próteses que conseguiu por doação, por alguém que se sensibilizou. Mas antes até de sensibilizar alguém que doasse próteses melhores para ela já estava batalhando pela vida. Ela começou, com o que lhe sobrou de membros, a fazer maquiagem e expor esses vídeos nas redes sociais. E isso sensibilizou alguém que foi lá e doou próteses melhores, enfim. E ela mora sozinha, ela continuou os estudos, continua com sonhos, continua com esperanças. E o quanto o exemplo dessa moça divulgando a história dela, de quem quer continuar vivo, de quem quer continuar a ser feliz. Ela é uma pessoa feliz. E é claro que sem dourar pílula nenhuma, nós sabemos quantas dificuldades diárias ela enfrenta. Não vivemos ainda num mundo completamente adaptado, completamente acessível. Ela tem que vencer batalhas diárias, mas ela o faz com afinco, com força de vida, com alegria. De certo, ela deve ter os momentos dela de dificuldade, de menos alegria, como nós temos, mas isso não a paralisa, isso não a impede. E o quanto esse exemplo dela, para mim, na manhã em que eu assisti uma entrevista dela, aquilo me fez bem, porque aí eu me toquei e falei, Senhor, eu tenho tudo perfeito, está tudo funcionando, está tudo caminhando, eu posso agir mais na vida, eu posso me colocar melhor na vida. E às vezes a gente fica achando que fazer caridade, agir no bem, a gente tem que sair fazendo um monte de coisas. E não é quantidade, é qualidade. Com que qualidade eu estou utilizando os talentos que eu tenho? A minha fala, a minha escuta. Estou tendo paciência, estou tendo amorosidade para escutar o outro? Quando aparece alguém que precisa desabafar? Ou eu estou só empurrando a pessoa para longe porque eu não tenho paciência? Ou eu estou buscando defeitos naquilo que o outro fala, naquilo que o outro faz, ao invés de observar o empenho ou o carinho de alguém que fez determinada coisa, eu estou ali caçando a falha, o defeito, ou o que poderia ter sido melhor, ou o que poderia ter sido feito antes. Como é que está a minha relação de caridade com o mundo? Emmanuel nos traz essa reflexão de que nós sempre podemos ser úteis, que nós sempre temos capacidade de atuarmos no mundo. Ele traz essa reflexão sobre a questão 888 do Livro dos Espíritos, que pergunta a respeito da esmola. Kardec está perguntando sobre a esmola, ele faz algumas perguntas nesse tema. E os Espíritos respondem que a verdadeira caridade é sempre boa e benevolente.
Se eu faço algo pelo outro, mas eu já estou ali com meu dedinho estendido dizendo, olha, eu estou fazendo isso por você, hein? Olha, lembra, lá atrás eu fiz isso por você, hein? Eu estou humilhando o outro, eu estou constrangendo o outro. Eu não estou sendo caridosa, eu não estou ajudando. Eu estou ali fazendo uma barganha, né? Eu estou barganhando algo por aquela pessoa em troca de que ela me veja com olhos melhores, que ela me coloque muitas vezes num pedestal imerecido, ou que os outros vejam, o que é pior ainda, né? Que os outros vejam o que eu estou fazendo para eu ter aí um regalo material, egóico, né? Estou ali só satisfazendo o meu ego, eu não estou fazendo bem ao outro. Da mesma forma, quando eu acho que eu sou indigna ou incapaz de ajudar alguém, isso também é uma ação ególatra. Eu estou me colocando num ponto tal que eu não tenho condição, eu não posso chegar até o outro. Sempre que eu ponho uma barreira entre mim e o outro, o egoísmo está falando em alguma língua, de alguma forma. Né? Porque a benevolência, a bondade verdadeira, ela se coloca à disposição, ela se põe a agir. E aí a gente lembra da pergunta 886, em que Kardec pergunta o que é a caridade? O que é ajudar? Qual é o verdadeiro sentido? Né? E aí nós temos como resposta o famoso BIP, que é uma maneira aí, uma colazinha para a gente se lembrar como é que os bons espíritos nos ensinam o que é a caridade entendida, como ela era entendida por Jesus. É benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição, as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência, eu ajudar, eu auxiliar, eu estar à disposição para o outro. Mas não é só o outro meu amigo que eu gosto, que eu tenho prazer de estar junto dele. Ou aquele familiar que eu faço porque é uma obrigação, eu cumpro, pronto, acabou. É com todos. Eu estar realmente me colocando amorosamente junto do outro. Indulgência para com as imperfeições alheias. Eu dar um desconto para as imperfeições do outro. Eu não ser tão cri-cri em tudo que acontece dentro de casa, ou no trabalho, ou no relacionamento afetivo. Eu entender que o outro está no estágio em que ele está. Isso não faz com que eu ache que o que está errado se torna certo. Que se a pessoa tem um comportamento autoagressivo ou agressivo ao próximo, que então eu não posso fazer nada para que ele melhore, para ajudá-lo. Eu posso e devo sim, mas qual é a forma de ajudar? Como é que eu auxilio? As palavras que eu tenho usado para com os outros, qual é o verdadeiro objetivo de eu as estar usando? Eu estou usando efetivamente para ajudá-lo, para levantá-lo, para esclarecê-lo? Ou eu estou usando como ferramenta de vingança porque eu estou com raiva, porque eu estou magoada, porque eu tenho um ressentimento guardado lá atrás e ele vem consciente ou inconscientemente e se torna uma pedrada na minha relação com o outro. Eu já estou indo armado, sabe? Aquelas relações quando estão desgastadas, que o outro, só de chegar perto você já está internamente pensando uma forma de dar uma resposta, né? Se você tem que estudar como é que você vai dar o bom dia para alguém, tem algo errado, né? Bom dia é espontâneo, né? A gente
precisa conseguir estar espontaneamente com as pessoas do nosso convívio. Ah, mas tal pessoa é muito difícil, então eu tenho que aprender a lidar com ela. É aprender a lidar com ela. Tem pessoas que a gente precisa falar mais, tem pessoas que a gente precisa falar menos. Às vezes a nossa caridade é o bom e velho silêncio. Como é abençoado o silêncio muitas vezes. Ou a situação pede que você tenha ali uma fala, uma ação decisiva, mas você não consegue. Naquele momento você está tão alterado que você, se for falar, se for agir, vai ser só ter briga, vai ser só agressão verbal, né? As palavras ferem muito mais do que a agressão física, muitas vezes. E a agressão física, o corpo recupera. Já a palavra, a gente não tem como trazer de volta, né? Ela vai para o mundo, vai para o coração das pessoas. E a gente não tem como puxar de volta, dizer, não foi isso que eu quis dizer. Já foi, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Isso está ali na indulgência. E o perdão das ofensas também não é dizer, tá bom, esse erro cometido tá correto, não considero isso um erro. O que precisa ser corrigido, mas que a gente perdoe a ofensa, que a gente se liberte do peso das correntes que a gente carrega quando está magoado com alguém, quando está ali carregando congelada, cristalizada aquela situação que doeu, e a gente faz aquilo uma pedra de gelo, né? E coloca dentro da gente, no coração, na alma, no nosso sentimento, e fica carregando aquele gelo ali, necrosando parte da gente. Porque nos pesa, nos faz mal para o outro, mas faz mal primeiro para a gente. Então, a caridade, a verdadeira caridade, ela nos liberta do peso do não perdão, ela nos liberta do peso do cobrar do outro, ela nos liberta do peso de não olhar o outro com suavidade, não olhar o outro como ele é, né? Todo mundo tem defeito, todo mundo tem defeito. Espírito puro aqui no planeta Terra, só Jesus, espírito crístico, né? Está lá na escala evolutiva, ele está lá em cima. Nós estamos, bem lá embaixo. Todo mundo aqui é espírito imperfeito, todo mundo. Então, quando a gente lembra disso, quando a gente se coloca no lugar verdadeiro da gente, fica mais fácil de a gente colocar o outro no lugar, né? Fica mais fácil a gente conseguir dar pílulas de caridade, não só a esmola física, financeira, ou a comida, ou o remédio. Todas essas formas de caridade materiais, elas são necessárias, elas são importantes, elas ajudam, porque quando a pessoa está ali morrendo de fome ou morrendo de frio, e não é força de expressão, ela está realmente nessa situação extrema, a palavra boa ajuda, o carinho auxilia sempre, em qualquer momento, mas o estômago está pedindo o alimento, o corpo está pedindo a coberta. Então nós precisamos dessa caridade material básica. Mas Emmanuel chama, num outro texto, lá no Vinha de Luz, capítulo 110, ele nos fala da caridade essencial. A caridade essencial é essa que está aqui, na pergunta 886 e também na 888, em que os espíritos vão falar da nossa maneira de agirmos com as outras pessoas. A caridade essencial nos lembra que eu preciso ter amor dentro de mim para eu poder amar o outro. Eu preciso ser benevolente, eu preciso ser indulgente, eu preciso ter perdão comigo.
primeiramente. Eu preciso exercer o amor comigo. Eu não posso ser uma pessoa que todos os dias a minha psicosfera é de amargura ou é de azedume. Eu preciso buscar luz dentro de mim. Eu preciso buscar no Evangelho que Jesus nos trouxe essa alegria de viver, que todos nós podemos ter em quaisquer situações de vida. Há dias mais difíceis, há dias de sombra, como nos diz Joana de Ângeles. Mas há dias em que, mesmo com o tempo nublado, nosso tempo emocional, nós podemos visualizar coisas felizes, né? Estarmos vivos, estarmos minimamente com alguma saúde, mesmo que estejamos enfrentando, passando aí pela prova da doença física, da doença emocional, nós ainda temos dentro de nós condições de estarmos em contentamento, em felicidade, né? Nessa visão ampliada, nesse entendimento maior que o Espiritismo nos traz de que a vida não é só aqui, não é só esse corpinho físico, não é só essa matéria que vai se deteriorando com o passar dos dias. A nossa alma, o nosso espírito imortal é muito maior que isso. Tem muito mais potencialidades do que isso. Acho que a essência do texto de hoje do Emmanuel, no Religião dos Espíritos, é que nós vejamos as nossas potencialidades espirituais. Não se diga incapaz, não se diga o último dos homens, a última das mulheres. Não. Você traz em você condições de se fazer bem, de se ajudar e após se auxiliar, você ajudar o outro. E essas duas condições vão te trazer uma felicidade muito grande. A felicidade que é a verdadeira, né? Que é o de estarmos em comunhão com a lei do amor, a lei universal que é do amor. Quanto mais nós nos distanciamos dessa energia, dessa lei do amor, do progresso que nos leva adiante, mais murchinhos a gente vai ficando. Sabe, plantinha, quando a gente esquece de colocar água, ou aquelas que precisam ir para o sol, a gente esquece de largar lá na sombra, elas vão ficando murchinhas, né? Aqui na minha casa eu tenho uma que é uma folhagem grande e de vez em quando eu esqueço de pôr água nela, ela tá toda caída. Quando eu vejo, a coitada tá lá toda caída no vasinho. Minha culpa, que não fui lá e pus a água nela. Mas em colocando a água no dia seguinte, ela já está toda com as folhas para cima, toda bonitona. Nós temos essa água, esse repositório energético, não só físico, mas perispiritualmente, que é a nossa ligação com o bem. É só na prática do bem, e a prática do bem só se exerce no amor, que nós nos alimentamos. Então, se você tem um banquinho aí em que você se senta na sua casa, no seu trabalho, nas suas relações, um banquinho do vitimismo, do eu não posso fazer nada porque eu tenho esse ou aquele fator que me incapacita, joga esse banquinho fora. Você é sim muito capaz, você tem sim potencialidades que muito provavelmente estão aí até esperando por serem descobertas por você mesmo. Dá uma procurada aí nessa alma, que com certeza você vai encontrar um monte de coisas boas, né? E aí poder trabalhá-las, poder colocá-las para fora, um pouquinho só por dia. Você não precisa virar outra pessoa, você precisa um pedacinho, como nos dizem os espíritos numa outra pergunta. Basta um esforço ínfimo
para nós mudarmos a nossa atmosfera de convívio. Que essas reflexões te ajudem a encontrar aí algo de bom para você e para o próximo. Nos vemos no próximo episódio de Religião dos Espíritos, com essas chamadas tão boas que Emmanuel nos faz. Um beijo grande e até o próximo.